Olá, meus irmãos, eu sou o professor Jeremias e este canal tem este nome, Professor Jeremias. Vamos debater um pouquinho sobre o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11 a seguir. O que Paulo disse ou quis dizer com ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu acabei de falar, foi para isso que ele deu, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas por que eu estou trazendo esse texto aqui à tona? Porque nós temos muitas pessoas disseminando, difundindo ideias erradas, equivocadas, deliberadas ou não. Às vezes, mal intencionadas, né, usando de desonestidade intelectual, essas pessoas vão difundindo essas distorções, dizendo, por exemplo, que não existe pastores. Tem aqueles que são tão contraditórios e tão sacanas que eles dizem que são cristãos, mas não acreditam em Efésios 4:11 porque fala que foi Paulo que disse. Quer dizer, eles vão selecionando o que eles vão acreditar, não é? Aí quando eu pergunto para essas pessoas por que você não acredita que não existem pastores, a resposta é essa que eles dão. Porque ali, eles falam, são dons, né? Ali são dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e pastores são dons. Quem subiu, senão aquele que antes desceu, e subindo levou cativo a cativeiro e aos homens distribuiu dons. Só que para você ser um profeta, para você ser um evangelista, doutor, pastor, doutor não, eu sou nordestino, não sou daqui de São Paulo. Então, você precisa ser capacitado. O dom é a capacidade que Deus vai dar para que aquele portador desse dom possa desempenhar um papel como profeta, como evangelista, como doutor da igreja e como pastor e apóstolo, que são aqueles que vão abrir as igrejas, não denominações, igrejas do movimento cristão em Jesus, genuinamente falando. São apóstolos que fazem isso, aqueles que vão edificar, exortar e cuidar da igreja com a profecia, com a palavra divinizada, são os profetas, tem que ter dom. Então a pessoa diz que não tem pastor, mas porque isso aqui são dons. Aí eu digo, mas onde é que estão esses dons? Esses dons não precisam estar nos corpos dessas pessoas, na consciência dessas pessoas. Então veja, a conta não se fecha. Sabe por que a conta não se fecha? Porque são pessoas analfabetas funcionais, que estão falando porque a internet deu voz a um monte de gente, inclusive a um monte de imbecis. Então, existem pastores sim, mas não são esses cães gulosos que estão na igreja, que ganham, vivem bem, vivem arregaladamente bem, compram casas, carros, multiplicam suas fazendas, suas riquezas e não distribuem nada para ninguém porque não são empáticos. A empatia é a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro. Se o indivíduo não é empático, ele não é esse pastor de Efésios 4:11. Um outro equívoco que as pessoas citam para justificar que são dons e não são pessoas e não são cargos, que está errado, que já demonstrei aqui, eles citam Mateus 23, verso 1 a seguir, quando Jesus diz: a ninguém chamei de pai, porque um só é o vosso pai que está no céu, e todos vocês são irmãos. A ninguém chamei de mestre, porque um só é o vosso mestre, é saber que é o Messias, e todos vocês são irmãos. Eles citam esse texto, olha que analfabetismo funcional. Quando Jesus falou para não chamar ninguém de pai, eu chamo o meu pai de pai. O próprio Jesus falou: quem são meus pais, senão aqueles que ouvem as minhas palavras? O próprio Jesus disse: esta também é filha de Abraão. Vocês dizem que tem por pai Abraão. Então Jesus considerava essas nomenclaturas aqui. O que Jesus quis dizer, ninguém chame de pai, é não chamar a pessoa de pai na igualdade de Deus. Na igualdade de Deus, meu pai não é pai não, viu? Só tem um pai, que é Deus. Neste sentido, a ninguém chameis de mestres. O que Jesus quis dizer para não chamar ninguém de mestre é também na mesma equivalência de Jesus. Olha, esse camarada aqui é meu mestre, eu não preciso de Jesus. É nesse sentido que ele proibiu, para não chamar ninguém de pai, não chamar ninguém de mestre.
Senão, não faria sentido quando Jesus disse para Nicodemos: você é mestre em Israel. Jesus reconheceu o mestrado de Nicodemos. Logo, essa justificativa de dizer, não, aqui é dom, então não são cargos, é mentira. Entendeu? É mentira. Então, quando diz que ele mesmo deu uns para pastores, é porque deu. Existem pastores que são capacitados pelo dom que Jesus dá para que desempenhem o papel para edificação e exortação da igreja. Meu nome é Jeremias, este aqui é o seu canal. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe o seu comentário e envie esse vídeo para que possa ajudar outras pessoas. Um abraço a todos.